E se o primeiro assassinato na história humana não tivesse sido de fato um assassinato intencional, e se fosse, na verdade, um acidente trágico provocado por pura ignorância biomecânica? Uhum. E se a famosa história de Caim e Abel, tipo Cain e Evel no hebraico original, não fosse só um conto de fadas infantil sobre dois irmãos brigando num campo? Sabe, e se fosse o projeto arquitetônico oculto de todo o nosso universo ético? Nossa, essa é a grande virada de chave, né? Porque quando tentamos ler textos de milhares de anos atrás usando as nossas lentes ocidentais modernas, nós perdemos completamente a engenharia por trás deles. Exatamente. A gente acaba reduzindo tratados super complexos sobre psicologia e leis cósmicas a historinhas de ninar. E é exatamente por isso que, no nosso mergulho profundo de hoje, a missão é abandonar de vez essa visão simplista. Nós reunimos um material incrível de exegese hebraica focado lá no capítulo 4 do Gênesis. E para desvendar o que realmente está acontecendo ali, as fontes nos guiam através de uma metodologia chamada Pardes. Uhum. E é super importante explicar o que é esse Pardes antes da gente avançar. Ah, por favor. Então, trata-se de um acrônimo hebraico para 4 níveis de profundidade na interpretação de um texto. A gente sempre começa pelo Peshá, que é basicamente o sentido literal, né? Ao texto pelo texto. Isso. Depois a gente desce para o Remés, onde as pistas e anomalias gramaticais apontam para algo a mais, tipo uma palavra que está meio fora do lugar. Em seguida vem o Derash, que é a busca pelo significado filosófico e moral da coisa. E, finalmente, chegamos ao Sod, que é o segredo, sabe? A camada mística mais profunda. Caramba, são 4 camadas. E o que é fascinante é que a própria fundação dessa narrativa já levanta uma questão lógica que grandes sábios, que o tipo Rashi e o Ramban, já debatiam. Ah, a questão de onde o texto começa? Sim, pensa bem. Se a Torá é essencialmente um livro de leis e códigos de conduta para o povo, por que ela começa com o Gênesis, com a criação do mundo? Em vez de começar no Êxodo? Isso, por que não começar lá na frente, no Êxodo, que é onde a primeira lei é de fato entregue? Pois é, e a resposta que a exegese dá estabelece meio que a premissa de toda a existência. O texto precisa começar na criação para provar que o universo não é um acidente do acaso, sabe? Uhum. É para deixar claro que existe um único criador com uma intenção muito específica. Sem o Gênesis, sem entender a origem, a humanidade simplesmente perderia a noção do porquê os mandamentos éticos existem em primeiro lugar. Ok, faz todo sentido. Então vamos aplicar esse primeiro nível, o literal, ao instante zero da nossa família humana. O texto em hebraico diz que Adão conheceu a Shavá, a mulher dele. A palavra usada é ladar. Ladat, sim. E aqui a gente já precisa derrubar um mito histórico logo de cara. Porque durante séculos espalharam aquela ideia puritana de que a relação sexual foi o famoso pecado original, né? Ou que o sexo só rolou depois da expulsão do Éden, como se fosse um castigo, uma consequência da queda. Nossa, e as fontes mostram que é completamente o oposto. Essa é uma correção vital para a mentalidade de quem lê. Sério? Conta mais. Então, o termo ladat, o conhecer, ele destrói essa visão pecaminosa do ato conjugal. Segundo Rashi, a concepção rolou ainda lá dentro do Jardim do Éden. Uau! Lá dentro mesmo? Lá dentro. E quando o texto usa ladat, ele está indicando uma intimidade mental profunda, sabe? Um respeito absoluto. É o exato oposto de uma paixão carnal animalesca e sem freio. Ah, entendi. O ato sexual ali foi desenhado no Éden e ele é elevado a um nível de fusão de essências. Tipo uma união total. É uma imagem muito mais rica de verdade. Em vez de, tipo, 2 folhas sendo levadas pelo vento e batendo uma na outra por acaso, é como se as raízes de 2 árvores se entrelaçassem lá fundo na terra, compartilhando os mesmos nutrientes. Bela analogia. Obrigado. Mas olha só, prestando atenção nesse momento da concepção, tem um detalhe gramatical que muda tudo. A narrativa popular diz que eles tiveram 2 filhos ali, certo? Caim e Abel. Só que as fontes apontam que não foram 2. Não foram. Foram 5. Como assim 5? De onde saíram essas outras crianças? Haha, aí que tá. É aqui que entramos no nível do remés, aquela pista escondida que eu comentei. No hebraico, logo antes dos nomes de Caim e Revel, aparece uma pequena palavra, uma partícula gramatical chamada et. ET? Isso.
escrita com as letras Aleph e Tav. Na gramática hebraica, essa partícula serve para indicar uma inclusão, tipo algo que vem junto. Uhum, como um bônus. Exato. E a tradição oral explica que essa anomalia gramatical revela que Caim nasceu com uma irmã gêmea. Chocado. E não para por aí. Revel nasceu com 2 irmãs gêmeas. Pera, pausa dramática. Isso muda toda a dinâmica da primeira família. Então quer dizer que saíram 7 pessoas do Éden, e não 4 como todo mundo acha. Adã, Chava e 5 filhos. 7 pessoas, exatamente. E eu imagino que esse número 7 não está ali por acaso, né? Nas fontes hebraicas, o 7 sempre tem um peso. Ah, com certeza. Não tem coincidência nenhuma nesse nível de leitura. Quando a gente acessa a camada do sódio, o nível místico, o sábio conhecido como Maharal de Praga explica uma coisa linda. O que ele diz? Ele diz que essas 7 pessoas representam os 7 dias da criação. Adão está ligado à ideia da vida eterna. Caim, que é o agricultor, ele representa o 4º dia da criação. Sabe? Um dia dos astros e das plantas, né? Isso, quando o reino vegetal foi estabelecido. A Iável, que é o pastor, representa o 6º dia, que é a criação dos animais. E a irmã mais nova de todas representa, adivinha o quê? O 7º dia. O próprio descanso. O próprio Shabat. Caramba, isso é arquitetura pura. É o código-fonte da realidade. Mas se Caim e Ável carregam essas energias fundamentais, isso meio que explica as profissões deles, não é? Totalmente. Porque Caim vem da raiz Caná, que significa conquista, aquisição. Ele é o homem da terra, super apegado à matéria. Já Hevel significa vapor ou vazio. Ele é um cara desapegado do mundo físico, mais focado nas vidas do rebanho. E essa oposição de naturezas é o que nos leva direto para aquele famoso conflito das oferendas. Sim. Que é onde a tragédia começa a ganhar forma, né? Sim, a parte que todo mundo acha que conhece. Pois é, e aqui a gente precisa corrigir outro mal-entendido gigante. A visão comum é que Caim trouxe umas frutas podres e Hevel trouxe uma carne maravilhosa e por isso o Criador preferiu um e rejeitou o outro. Tipo um concurso de culinária divina. Haha, tipo isso. Mas a exegese revela que o problema não foi a qualidade da fruta. O segredo está na natureza dos materiais que eles trouxeram. Então, o que eles trouxeram de fato? Porque a Bíblia fala do fruto da terra e dos primogênitos do rebanho. Certo. Mas as fontes detalham. Caim escolheu trazer linho, uma fibra vegetal que para ele era barata e ele tinha de monte. Hevel não matou um animal para oferta. Ele trouxe a primeira tosa de lã da melhor ovelha dele. Espera aí. Então o que está no altar não é um churrasco contra uma salada murcha? Não. É linho de um lado e lã do outro. Mas por que isso importa tanto? Qual é a diferença tão absurda entre planta e animal a ponto de gerar a primeira rejeição divina da história? Essa é a grande charada. Porque muito tempo depois, lá no livro de Deuteronômio, a Torá proíbe terminantemente uma prática chamada shatnez. Shatnez. O que é isso? É a proibição de misturar lã e linho numa mesma peça de roupa. E olhando para o Gênesis agora, a gente entende o porquê dessa lei existir. O linho representava a essência de Caim, o lado material, a ambição física, aquilo que a tradição chama de Yetzer Hará. Uhum. E a lã representava Hevel, a inclinação espiritual, a empatia, o Yetzer Hatov. Entendi. Mas por que misturar essas duas coisas é tão tóxico, ao ponto de virar uma proibição bíblica? Porque tentar misturar essas essências totalmente opostas é a receita perfeita para a hipocrisia moral. Uau! Pensa bem, quando uma pessoa tenta viver uma vida dupla, mascarando uma ambição puramente egoísta, com uma capinha de virtude espiritual, sabe? Aquelas fronteiras éticas somem. Sim, é o famoso ficar em cima do muro. Exato. É usar a espiritualidade para justificar ganhos materiais. Isso cria um ambiente onde a pessoa começa a racionalizar a própria crueldade. Então, a mistura dessas duas fibras, metaforicamente falando, gera sangue. Nossa, isso é muito profundo. É como misturar dois elementos químicos que, sozinhos, são até estáveis, mas se você junta,
eles entram em combustão e explodem tudo. É uma bomba relógio. E o mais interessante é que as fontes reforçam que esses dois lados opostos não são dois deuses diferentes em guerra, tipo naquelas mitologias antigas, né? O texto usa o verbo no singular para introduzir a profissão dos dois. O bem e o mal vêm da mesma fonte criadora. Sim, e a responsabilidade de equilibrar esses elementos é nossa, é 100% humana. E a tradição usa um sistema que eu acho fascinante chamado gemátria para provar como o Caim estava prestes a explodir. Ah, gemátria. Só para contextualizar rapidinho quem nos escuta, a gemátria é aquele sistema milenar hebraico onde cada letra tem um valor numérico exato, certo? Então, palavras com a mesma soma matemática meio que compartilham a mesma essência espiritual. Perfeitamente explicado. Então, a expressão usada no texto para descrever Caim como um trabalhador da terra é Reia Oved. E a soma matemática dessas letras dá 96. 96, ok. Que é exatamente o mesmo valor da palavra Madin. E o que significa Madin, Marte, o planeta Marte. o deus da guerra. Exatamente. Na antiguidade, Marte era o símbolo incontestável da guerra, do conflito, do sangue derramado. Então, o texto, através da matemática, já estava dando o diagnóstico de que o apego do Caim à matéria ia inevitavelmente terminar em violência. Que loucura, a matemática do texto já avisava. Mas, peraí. Se a violência já estava fervendo dentro dele e ele chama o irmão para ir para o campo e ataca ele, como as nossas fontes podem afirmar que o primeiro assassinato foi um acidente? Porque para mim isso soa super premeditado. Soa premeditado para nós hoje porque a gente sabe da fragilidade do corpo humano, né? A gente sabe o que mata. Mas a mentalidade hebraica antiga analisa esse caso de forma estritamente jurídica. Como assim? Se um homicídio é intencional, a lei bíblica exige a pena máxima, ponto. Mas qual foi o veredito do Criador para o Caim? O exílio. Ele mandou ele vagar pela terra. E o exílio é a penalidade legal exata estipulada lá nas chamadas cidades de refúgio para casos de homicídio culposo, que é quando a pessoa causa a morte, mas sem a intenção primária de matar. Ah, a ficha caiu. A defesa dele é ignorância. Tipo, ninguém nunca tinha morrido antes no mundo. Ele não tinha como saber que dar uma pedrada ou bater com um pedaço de pau ia resultar no fim irreversível da vida do Hevel. Ele queria machucar, ele estava com raiva, mas ele não compreendia o conceito da morte. Ele não sabia que a vida ia pagar para sempre. Faz todo sentido jurídico agora. Mas olha, a falta de intenção de matar não apaga o fato de que a motivação da briga era péssima, né? Com certeza. E aqui tem outro choque de realidade no nosso estudo. A briga não rolou só porque Deus curtiu mais a ovelha de um do que o linho do outro. Segundo um texto bem antigo, o Pirkei de Rabi e Eliezer, o motivo real foi muito mais humano. Lembra das irmãs gêmeas que a gente falou no começo? As 5 crianças. Sim. Pois é. A briga era sobre a posse da irmã gêmea adicional do Hevel, que as fontes dizem que era a mulher mais formosa de todas. E eles estavam no campo, e nas metáforas antigas, campo é símbolo de fertilidade, é símbolo da mulher, ou seja, era um triângulo amoroso fatal, movido por puro ciúme. Nossa, e é justamente antes do golpe final acontecer que a narrativa entrega uma das lições mais fortes sobre arrependimento, ou tshuvá, no hebraico. O aviso de Deus. Sim, o Criador não aparece só depois da tragédia para dar a bronca, ele vai até o Caim antes e avisa que o desejo ou o pecado está ali à porta. Ele dá a chance. Ele mostra que a intenção egoísta já é uma fratura que precisa de conserto, e esse aviso vem com uma garantia muito poderosa. Deus diz, você pode dominá-lo. Isso quebra aquele mito de que o mal é um monstrinho com chifres que fica sussurrando no nosso ouvido e obriga a gente a fazer coisas ruins, né? O mal é interno, mas o poder de controle está 100% nas nossas mãos. Exato, o domínio é nosso. E as fontes apontam uma parada interessante sobre a nossa fala, o famoso Lashon Hará. O jeito que a gente fala mal dos outros, sabe? Ele funciona como um termômetro psicológico. Se a gente tem uma vontade incontrolável de difamar alguém, isso não diz muito sobre o caráter daquela pessoa
que estamos criticando. Ah, não. Diz sobre nós. Exato. Diagnostica exatamente o que está apodrecendo dentro da gente. Infelizmente, o Caim ignorou esse termômetro, né? E quando o ato acontece, começa um efeito dominó no mundo. Depois da morte, o Criador diz que a voz dos sangues do Ével clama da terra. E a palavra no hebraico, damei, está no plural. Sangues. Plural. Por quê? Porque não é só o sangue do Ével ali no chão. É o sangue de todas as milhares de gerações potenciais que ele poderia ter gerado e que foram apagadas da existência naquele golpe. Caramba! Isso cria uma dívida que não tem como pagar. Porque às vezes a galera acha que a famosa lei do olho por olho é um código de vingança sádica da Bíblia, tipo filme de ação. Mas as fontes hebraicas esclarecem que é um código de compensação financeira. Totalmente jurídico, de novo. Sim, tipo, se alguém quebra o braço de outro, a lei exige que o culpado pague as despesas médicas e o salário do tempo que o cara ficou sem trabalhar. Mas como o Caim ia compensar a perda de gerações infinitas de seres humanos? É impossível. Impossível. E aí o universo entra em desequilíbrio. Esse trauma geracional desce pela árvore genealógica da humanidade até chegar num descendente chamado Lemeque. Lemeque tinha problemas severos de visão, sabe? Ele era quase cego. Quase cego. E durante uma caçada, ele confunde a marca de proteção do Caim com um animal. E ele acaba matando, sem querer, o próprio ancestral. Aí, quando ele percebe o que fez, ele entra em desespero absoluto, bate as mãos e acaba matando o próprio filho que estava junto com ele, o Tubal-Caim. E o detalhe que me deixa arrepiado é quem era esse Tubal-Caim. Ele foi o cara que inventou as armas de metal. Exatamente. Aquele que trouxe as espadas ao mundo morre pela violência que ele mesmo ajudou a criar. É o estabelecimento daquela regra cósmica. Quem vive pela espada, morre pela espada. E a fratura não para só na violência física, viu? Ela destrói todo o tecido espiritual daquela sociedade. Depois da linhagem de Caim, o texto foca no Shet, que é o novo filho do Adam, e no filho do Shet, o Enosh. E aqui tem um problema de tradução clássico. As traduções comuns dizem que, na época do Enosh, os homens começaram a invocar o nome de Deus. Soa como uma coisa boa. Um despertar religioso. Parece lindo, mas o texto hebraico original usa o verbo rushal. E essa palavra vem da mesma raiz de profanar. Eita, então não foi um avivamento da fé. Não, foi o exato início da idolatria. E o mais intrigante que a exegese conta é que a idolatria não começou com a galera do mal dizendo, vamos odiar o Criador. Sério? Como começou então? Começou com uma boa intenção, super equivocada. Eles olharam para o sol, para as estrelas e pensaram, nossa, se o Criador fez essas maravilhas incríveis, a gente deveria honrar esses ministros que ele colocou lá no céu. Ah, entendi. Foi um desvio sutil. Eles queriam honrar a obra para honrar o autor. E aí se perderam. Exatamente. Foi uma ladeira escorregadia gigante. Figuras como Yaval começaram a construir umas tendas que, segundo a tradição, eram, na verdade, os primeiros altares idólatras da história. E o irmão dele, o Yuval, era o pai da música, né? Isso, o Yuval criou liturgias lindíssimas. Era tipo uma música gospel da antiguidade, super produzida, mas direcionada aos astros. E aí, algumas gerações depois, a fonte original foi totalmente esquecida e a humanidade estava lá adorando pedaços de madeira e estátuas de metal. Mas olha, isso me levanta um problema lógico gigantesco para nossa análise. Qual? Se a humanidade estava lá se corrompendo com assassinato, roubo, idolatria, antes do dilúvio, e foi julgada e punida por tudo isso, como poderia haver punição se ainda não existiu uma lei escrita? Porque até onde sabemos, o Monte Sinai e as tábuas de pedra só iam aparecer milhares de anos depois com Moisés. Como você julga alguém sem uma constituição prévia, sem ter publicado a regra do jogo antes? Essa é a grande pergunta, e é o clímax da nossa análise. E a resposta é que, assim como as leis da gravidade já funcionavam perfeitamente antes do Isaac Newton colocar elas no papel, Sim, a maçã já caía. a maçã já caía. Da mesma forma, as leis éticas do universo já operavam na realidade humana. O capítulo 4 do Gênesis não é só uma narrativa de irmãos. Ele é o código-fonte, é o rascunho vivo de todos os 10 mandamentos. Cita de brincadeira.
Todos eles? Todos eles. O código operacional da nossa ética já estava rodando e sendo testado ali na prática. Uau! É como se esse capítulo fosse o projeto estrutural, sei lá, de um prédio gigantesco. A gente pode literalmente andar pelos corredores dessa história do Caim e encontrar cada um dos mandamentos operando lá nas sombras. Como isso funciona? Dá uns exemplos. Vamos repassar a lista juntos com essa lente? Os 2 primeiros mandamentos são sobre a proibição da idolatria e de não construir falsas imagens, certo? Certo. A gente acabou de ver exatamente a quebra disso na geração do Enosh, com os altares do Yaval e aquela substituição do Criador pelas estrelas e coisas materiais. Perfeito. O terceiro mandamento diz para não usar o nome em vão. E isso se conecta direto com aquele verbo que você explicou, o hushal, a profanação. Exatamente. Eles pegaram o conceito do nome divino e esvaziaram ele, colando esse nome em forças da natureza. E o quarto mandamento? Sobre guardar o dia de descanso, o Shabá. Ah, você comentou lá no começo. A irmã mais nova representava o Shabá. Sim, e tem mais. O próprio nascimento do Shekeret traz essa correção para o mundo. Os sábios explicam que as letras do nome de Shekeret, quando você combina elas de uma forma específica, formam a base para a palavra Shabá. Incrível. É a tentativa de restaurar o descanso no mundo que estava indo para o caos absoluto. O quinto mandamento é honrar pai e mãe. Onde ele está? O desrespeito supremo a isso aparece quando o Criador vai confrontar o Caim sobre o assassinato. E o Caim responde com total insolência. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Nossa, ele desonra o pai supremo da humanidade na resposta. E o sexto mandamento, não assassinar. Bom, esse é literalmente o núcleo do capítulo inteiro. O sangue no campo, ele estabelece para sempre o valor infinito de uma vida humana e todas as gerações dela. E o sétimo mandamento, não cometer adultério. Fica super claro quando a gente contrasta o modelo original. Lá no Éden, a gente tinha o Ladaat, lembra? A intimidade mental pura de respeito e exclusividade. E logo fora do Éden, a gente já vê o início da poligamia com o Lêmic. E antes disso, o próprio triângulo amoroso do Caim cobiçando a mulher designada por irmão dele. É verdade. E o oitavo proíbe o roubo. E a tradição nos mostrou que a briga não foi só filosófica. Teve aquela disputa de propriedade material ali. E o nono mandamento, não dar falso testemunho. É exatamente a lição que a gente tira sobre o Lashon Hará, a corrupção da nossa fala e aquele perigo de projetar nos outros os nossos próprios defeitos, como a gente conversou. E, para fechar a conta, o 10º mandamento, não cobiçar, que é basicamente a semente de todo esse desastre. Tudo desmoronou porque o Caim não conseguiu dominar a cobiça que ele sentia pela irmã gêmea e pelo rebanho do Revel. Então, olha só, todos os 10 mandamentos já estavam lá, gravados nas lágrimas, nos erros e no sangue da primeira família da humanidade. Caramba! Isso demonstra demais a complexidade da mentalidade hebraica antiga. Não é um conto de fadas bidimensional sobre inveja infantil, sabe? É um tratado denso sobre economia, sobre restituição, psicologia criminal e essas forças invisíveis que sustentam a ordem contra o caos. É muito mais profundo do que a gente aprende na escola. Muito. É impressionante ver como as águas da história parecem calminhas e rasas quando a gente olha de longe, mas ao aplicar a metodologia certa, a lente certa, as leis que governam o universo estão ali, totalmente nítidas. E acho que a mensagem mais libertadora que o nosso estudo resgata hoje é que o mal, de verdade, não é uma força autônoma que controla o nosso destino. Não é? É uma tensão interna. É uma tensão interna. E o domínio sobre ela foi entregue nas nossas mãos desde o primeiríssimo dia. Com certeza. O poder é nosso. Bom, para fechar o nosso mergulho de hoje, eu quero deixar uma provocação para quem nos escuta. Uma reflexão que ecoa lá da era de Caim, direto para o nosso mundo tecnológico e super acelerado de agora. Pensa o seguinte, se as leis do universo e os mandamentos éticos já operavam lá, silenciosamente, na história humana, muito antes de serem escritos e promulgados para todo mundo ver, quais leis espirituais invisíveis será que estamos quebrando agora mesmo nas nossas rotinas modernas,
simplesmente porque a gente se esqueceu de parar, sentar e ler com atenção o projeto arquitetônico da nossa própria existência. Fica a reflexão.